veredas tu estavas, de novo a nos erguer, e a cada passo recordamos tudo que fizeste em nós. Tu nos amaste sem merecermos, estendeste a tua mão. Queremos correr ao teu encontro. Arrasta-nos, Senhor, inflama-nos de amor. Queremos correr ao teu encontro. Arrasta-nos, Senhor, inflama-nos de amor, e a cada passo recordamos tudo que fizeste em nós. Tu nos amaste sem merecermos, estendeste a tua mão. Queremos correr ao teu encontro. Arrasta-nos, Senhor, inflama-nos de amor. Queremos correr ao teu encontro. Arrasta-nos, Senhor, inflama-nos de amor. Graças e louvores se dê a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Queridos, estamos diante de Jesus. Eu quero acolher a todos e a cada um que nesse momento se encontram em oração conosco, diante da presença de Jesus, consagrar o nosso país aos pés do Senhor, consagrar o nosso mundo inteiro, as nossas famílias, a nossa diocese, a nossa paróquia, cada um de nós, nos colocar aos pés de Jesus, pois diante de tudo que estamos vivendo, só nos resta confiar em Deus, onde todas as alternativas não são superiores a Deus. Ele é maior que tudo. Por isso, Senhor, queremos estar aos seus pés, rezar esse santo texto da Divina Misericórdia nas intenções do Santo Padre Papa Francisco, de cada um de nós, pelo nosso povo, pelas pessoas que estão doentes, os enfermos pelo coronavírus, todos os que estão lutando pela vida, os médicos, enfermeiros. Queremos nos colocar, Jesus, aos seus pés e dizer que o Senhor é o nosso Rei, que o Senhor é todo poderoso, que nós confiamos em Ti. Você possa colocar suas intenções nos comentários desta live. Coloque a intenção que você quer rezar esse santo texto. Queremos também que você possa compartilhar para que outras pessoas possam rezar conosco. Compartilhe esse vídeo, chamando outras pessoas a estarmos em oração, ajoelhados diante do Santíssimo Sacramento, nosso Deus amado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja
feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós vamos rezar esse texto na sua intenção, colocando a vida da Adriana, Maria Helena, a Eva que pede ao Senhor pela sua família, a Sônia Marques, que reza por todos, Rosângela Maria, que pede oração pela família Basílio, Romeiro e Barbosa, a Maristela, a Ana Cláudia, de lá de Aracaju, Sergipe, e eu abraço ao povo aracajuano, que nesse momento também sofre com essa pandemia do coronavírus. Rezar pela família da Cláudia, Maria das Graças, Ayana Maria, Maria José, Andresa, Adriana Grigato, Carla Souza, Maria Oliveira pede pelos padres do mundo inteiro, a Tatiana, a Maristela pede oração pela sua família, Nayara Bernardo, Elisa, Lorena, Carla Souza, Eliane, Maria Aparecida, Fabiola, que pede oração pela sua família, Elisa pede oração pelos seus filhos, Mateus e Marcelo, a Magnária Rocha, a Sandra, Cida Nascimento, Rosângela Maria, pede pelos seus filhos, noras, Fabrícia, a Rita Teixeira, lá de Volta Redonda, pede oração pela sua família, e nosso Senhor lhe dê a vitória da conversão da sua família, Rita. Nós cremos que Deus tudo pode, confie, não desanime, não desista. Adriana Silva pede pela sua saúde, Sandra pede por todas as famílias, a Cláudia pede pela sua família, a Elisa agradece a Deus pelo dom da sua vida, Ângela, que reza por todos nós, a Sueli, que agradece a Jesus pela sua saúde e toda a sua família, a Adriana Alves, a Ana Maria, que pede pela sua família, pelos desempregados e pelo fim da pandemia, a minha mãe Aldice, que pede oração pela nossa família, Deus abençoe a senhora, dona Aldice, Maria José, pede oração pela sua família, pelas famílias do mundo inteiro, Neide de Maria, que pede pela sua família, a Betinha Ettore, ou Ettore, né? Que pede oração pela sua família, rezando pelo Getúlio. Estou com saudades, hein, Getúlio? Nunca mais te vi. Deus te abençoe. A Carla Souza, reza pela vida dos padres, Ronaldo e Samuel. Desde já a gente agradece a oração de todos, a caridade de todos. A Lucrécia
saúde para todos nós, Valdirene, Lucimar, a Ângela Teles, minha cunhada lá de Aracaju, Sergipe, rezando conosco. Deus abençoe a sua família, Dona Ângela. Aline Marcondes, Márcia, que pede oração pela cura da sua mãe, que está internada na Santa Casa. Que o Senhor tenha misericórdia da saúde da mãe da Márcia. A Vera Lúcia, que pede oração pela sua irmã e cunhado que trabalha no hospital. A Sandra Vilela. A Sônia Marcos pede oração pelos sacerdotes e por todas as famílias. A Rosângela, a Evelyn, que pede oração nesse Dia Internacional das Famílias, especialmente pela sua família. Deus abençoe a sua família, Evelyn. A Nádia, a Luciana, a Maria José, que pede oração pelo mundo inteiro. A Cláudia Mendonça, pede pelas famílias do mundo inteiro. A Eliane, que pede pela sua família, por todas as famílias, pelo fim da pandemia. Rezar pela Jaqueline, que pede oração também pela sua família. Eu quero rezar pela Loíse, filha da Jaqueline, e nosso Senhor, pela intercessão da Virgem Maria, nesse mês dedicado a Nossa Senhora, possa estar visitando a Loíse nesse momento. A Dirce, que pede pela cura das pessoas que estão infectadas, pelas pessoas que sofrem de doenças psicossomáticas. A Maria José, a Roselene, que pede pela sua mãe, Dona Ana, que completa mais um ano de vida. A Ariana, a Lucrécia, pede pela sua família, pelo Papa Francisco, por todo o clero, pela conversão do mundo, pelas almas do purgatório, a pedido da Ana Maria Firmino. Jesus, Maria e José, a minha família Consaé. Queremos entregar ao Senhor todas as famílias do mundo inteiro, a pedido da Magnária, pela família da Ângela Teles, a Marina, o Bonildo, por todos os membros da sua família. Ângela, nós rezamos. Cláudia Mendonça pede pelos profissionais da saúde. A Betinha pede pelo nosso Brasil, pelos profissionais de saúde, por todos os desempregados. A Lucimar Simão coloca aos pés de Jesus toda a sua família, todas as famílias do mundo inteiro. A Dirce pede principalmente pela sociedade, a família, pelos familiares da Ana Cláudia, lá de Aracaju, Ana Maria Firmino, pelas doenças físicas e espirituais, e o Senhor nos livre delas. Roselene pede pelos seus pais, a Rosângela. Aline Marcondes pede oração e proteção e livramento ao Senhor para a sua família, para as suas filhas Carla, Manuela, Gabriele, pela sua vida, pelo seu esposo, pela sua mãe, sua irmã, tia Nativa, pelo seu matrimônio, por todos os doentes que enfrentam o Covid-19. Ariane pede pela sua família, que o Senhor nos abençoe no livre deste mal. A Márcia pede oração pela sua mãe, que seja curada e que tenha alta logo. A Aline pede pelos estudos da Carla, Manuela, a Gabriele, pelo futuro dessas meninas, pela vida profissional delas. E Djalma, Luana, Nilda, diretamente de Portugal, nós rezamos as suas intenções, Nilda, todos os padres, seminaristas, né? A Tatiana coloca o restabelecimento da saúde de todos os pacientes que vão à policlínica de Fátima, né? Para fazer curativo. A Adriana pede pela sua família, pelo matrimônio da Aline e do Wellington, pela família do Pedro e da Andréia, pedido da Betinha, por toda a humanidade, a pedido da Andressa, pelos que trabalham na assistência social e pelas famílias, a pedido da Ana Maria Firmino, rezar pelo Bruno Sá, Jennifer Ferreira e Juliana,
a Tatiane, a Graça Lima, pede pelo fim da pandemia e a cura de todos os enfermos, pela saúde da dona Nativa, pedido da Aline Mendonça, desculpem, Aline Marcondes, a Andressa que reza pelos padres, pelo nosso bispo, Deus abençoe a Andressa, e todos os que rezam por nós. A Ana pede pela sua recuperação, Flávia Roque pede pelo aniversário do seu esposo, quarta-feira, Antônio, Deus abençoe Antônio. A Ângela pede pelo aniversário do Silete Mateus. A Clotilde pede pela sua família. A Marli Dias pede pelas famílias do mundo inteiro, Deus abençoe Marli Dias. O Padre Ronaldo Rodrigues, que participa conosco, que pede pelo clero do Brasil e do mundo, quer rezar também pelo clero da Arquidiocese de Aracaju, rezar pelo restabelecimento da saúde do Padre Jadilson, que eu fiquei sabendo que está enfermo, que nosso Senhor leve a cura para ele, com certeza, Deus vai curá-lo. Rezar pela Dil Cunha, pela Marli, pela Renata e o Rodolfo, que trabalham na área da saúde, a Cirlei reza pelos poderes para que haja entendimento dos nossos governantes, rezar sobretudo pelos poderes judiciários, legislativo, executivo, especialmente pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, pelo seu governo, que o Senhor envie o Espírito Santo para guiá-lo, orientá-lo nessa instabilidade toda que nós estamos vivendo. Hoje mesmo já se vai trocar o ministro da Saúde, que em menos de um mês, quando posse, nosso Senhor tome as regras desse país, nos ajude, dê luzes ao nosso presidente. A Terezinha que pede pelo emprego do seu filho, por todos os pais de família desempregados, a pedido da Lucrécia, por todas as famílias que perderam seus entes queridos, vítimas do Covid-19, a pedido da Terezinha, a Gorete Lopes, a Márcia Cristina, a Dirce, pede pela Igreja Católica e pelo clero. Por todas essas intenções, rezemos, queridos irmãos e irmãs, depositando sobre o coração misericordioso de Jesus as nossas intenções. Mais uma vez eu peço a você que reza conosco, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam rezar conosco, se colocar na presença de Jesus, dobrar os seus joelhos diante do Santíssimo Sacramento. O Beto reza pela sua família, pelo Brasil, pelos governantes e pelos nossos pais. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo
inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. ó sangue e água que Que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço O corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. ó sangue e água Que que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. ó sangue e água que Que jorraste jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro.
Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Vamos abençoar a água que você apresenta. Apresente a sua água a Jesus, para que a sua misericórdia possa ser derramada sobre ela, você possa receber a bênção sobre esta água, sobre a sua vida, sobre a sua família e a proteção de Deus. Apresente também o seu sal. Esta água, nela pode ser misturado o sal e você pode aspergir sobre a sua casa, afastando dela todo o mal, toda a tentação do inimigo de Deus, que tenta contra as famílias, contra a nossa fé, contra os cidadãos. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ó Deus onipotente, todo-poderoso, cheio de misericórdia e de amor, vos suplicamos a vossa bênção para esta água, que os vossos fiéis, ao fazerem uso desta água, sejam agraciados pela cura, pela graça da vossa misericórdia, pela sua proteção. Abençoe esta água, purificai-a de todo mal, tirai todas as impurezas e fazei com que os vossos filhos recebam as bênçãos desta santa bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Abençoai este sal que os vossos fiéis vos apresentam, que este sal seja purificado e transmita para os vossos fiéis a cura e a graça que cada um necessita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos pedir a bênção do Santíssimo Sacramento. Você da sua casa pode se colocar de joelhos e receba a bênção de Jesus para a sua vida, a proteção do Senhor para a tua casa e para a tua família. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o antigo testamento deu ao novo seu lugar. Venha a fé, o suplemento, os sentidos completar, ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu e destes o pão, aleluia, que contém todo o sabor, aleluia. Oremos.
sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Concedei-nos a graça de venerar de tal modo os sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos experimentar sempre em nós o fruto de vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nosso Senhor, dê aos corações desamparados, desiludidos, a força e a confiança. Aqueles que esperam alcançar graças, que bem pedir, seja perseverante, não desanime e não desista. Deus é fiel. Obrigado, Jesus, por esse momento conosco. Muito obrigado, Senhor, pelas graças que vêm até nós do seu sacratíssimo coração, da sua infinita misericórdia. Seja